Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver a parte 2 dos anfíbios e répteis. Aqui é a apresentação de alguns anfíbios que a gente vai estudar hoje. Então vamos lá, anfíbios, né? Esse nome, ele significa duas vidas. Duas vidas por quê? Porque os anfíbios, esse grupo dos animais, eles têm representantes que são tanto puramente aquáticos, como representantes que são puramente terrestres, e também tem representantes que são os dois, né? Podem viver no meio aquático e no meio terrestre. Geralmente, os representantes deles vivem no meio aquático na nossa fase de larva, ou seja, quando eles ainda estão se desenvolvendo, e depois de sofrer uma metamorfose, né, que a gente já viu que é, que ele muda a sua constituição. Aí, quando ele se torna adulto, ele passa a viver na Terra. E aí, como ele tem essas duas vidas, ele é chamado de anfíbio. Os anfíbios são divididos em três subgrupos: os anuros, que não têm cauda, urodelos, que têm cauda, e os ápodes, que não têm patas. Os anuros eles têm quatro pernas e não têm cauda, que dá o nome do grupo deles, anuros, que não tem cauda. Exemplos: os sapos, as rãs, pererecas, que eles se locomovem por meio de saltos, com ah, esses saltos sendo feitos pelas suas patas traseiras. Os rodelos, eles têm as quatro pernas, as quatro patas e tem uma cauda também, diferentemente dos anuros. Caminham usando suas pernas. Exemplos, as salamandras. A gente pode ver aqui. Já os ápodes são anfíbios que têm formatos de vermes, como a gente já viu nos, nos, nas aulas passadas. Os anelídeos são vermezinhos, no caso das minhocas, e também os os nematóides, vermes segmentados. Não possuem pernas e caudas e vivem a maior parte do seu tempo enterrados. E eles se locomovem rastejando. Eles têm os olhos muito pequenos e eles usam receptores químicos para perceber o ambiente. Eles podem ser tanto aquáticos ou terrestres e eles respiram por pulmões. Exemplos de ápodes são as cobras cegas ou cecílias, como a gente pode ver aqui. A respiração dos anfíbios pode ser tanto branquial como pulmonar e cutânea. Branquial na fase que eles são larvas e quando eles se desenvolvem, pulmonar e cutânea. A respiração ela é pulmonar e cutânea porque uma parte é pulmonar, só que os pulmões deles ainda não são 100% desenvolvidos. E aí, uma parte da respiração é feita também com auxílio da pele, né? Eles têm a pele lisa e fina e úmida, que está adaptada à respiração. Pelo fato de eles terem uma certa evolução aos antepassados deles, né, que eram puramente aquáticos, a respiração era feita sempre pela pele e por brânquias também, eles agora, como estão uma parte na Terra, eles desenvolveram se diferenciaram e desenvolveram o começo da respiração por pulmões, que vai ser só 100% funcional com o próximo grupo, que é o grupo dos répteis. Reprodução dos anfíbios é fecundação externa e o desenvolvimento indireto, né? A, a fecundação é externa e vão gerar os ovinhos e eles vão se desenvolverem dentro da água. A gente pode ver aqui o ciclo de vida deles. Você tem os indivíduos adultos e aí eles acasalam, a fecundação, a formação do primeiro indivíduo na primeira célula chamada de zigoto. O zigoto se desenvolve, dá origem a um embrião e aí ele vai dar origem à larva, né, que a gente conhece como girínio, que ele respira, aqui ele tem a sua respiração branquial, como a gente viu, né, nos slides passados. Ele tem a respiração branquial aqui enquanto está na fase de larva, até ele começar a fazer a metamorfose, que ele vai começar a se parecer com o indivíduo adulto, né? Vai desenvolver as suas
pernas, a sua cauda vai diminuir e aí até ela sumir e ele virar um indivíduo adulto. Aqui a gente pode ver uma anatomia do sapo, né? O coração, os pulmões, fígado, intestino. Aqui é uma fêmea, a presença do ovário, bexiga urinária. Os répteis, já indivíduos terrestres. Os répteis eles representam a conquista do ambiente terrestre, porque eles se diferenciaram, né, em relação ao grupo passado, tendo uma pele já diferente, já não é mais lisa e úmida, ela é uma pele seca e impermeável, justamente para impedir, né, a saída de água, manter a água no corpo, com escamas ou placas córneas, que ajudam na regulação da temperatura. Uma respiração pulmonar, diferentemente do grupo passado. Reprodução sem dependência de água, também diferentemente do grupo passado, que a reprodução era dependente, completamente dependente da água. E para isso a gente tem um ovo diferenciado, né, que é o ovo adaptado para um ambiente terrestre, que a gente vai ver nos próximos slides. O revestimento dos répteis pode ser tanto de ossos, no caso das tartarugas, placas ósseas, placas córneas, no caso dos crocodilos, jacarés, ou escamas, no caso dos ofídeos, né, das cobras. Os répteis eles podem ser divididos em três grupos: os crocodilianos, os escamados e os quelônios, sendo os crocodilianos representados pelos crocodilos, jacarés, em que eles têm quatro pernas, o corpo coberto pelas placas córneas que dá a sua resistência, né, a dureza da pele dos crocodilos, jacarés. Vivem a grande parte da vida deles é na água, mas também são capazes de realizar caminhadas sobre a terra. E aí eles ficam trocando esse ambiente para regular a temperatura, né, do corpo deles. Quando eles passam muito tempo na água, a temperatura cai, eles vêm para a terra para a temperatura do corpo deles aumentar e assim eles manterem as funções vitais normais, né, constantes. Os ossos e a musculatura deles são bem desenvolvida para ajudar a manter a mandíbula forte e rápida, né, para poder se alimentar. Os escamados, que representam o grupo das cobras, né, serpentes ofídeos, e também dos lacertílios, que são os lagartos, lagartixas e camaleões. Presença do corpo deles de escamas, né, e não tem pernas, no caso das serpentes, e os lacertílios, eles têm o corpo alongado, têm as quatro pernas e também tem a cauda. E o último grupo dos répteis são os quelônios, que são representados pelas tartarugas, pelos cágados e pelos jabutis. Os quelônios possuem o corpo revestido por uma carapaça, parte superior, e o plastão aqui na parte inferior, que é onde o que eles utilizam, né, para se fazer o acasalamento. São encontrados tanto em ambientes terrestres como aquáticos, né, seja eles marinhos ou de água doce, no caso aqui as tartarugas, os cágados e os jabutis, são exclusivamente terrestres. A fertilização dos répteis, né, como a gente viu nos slides passados, é através de um ovo, né? É um ovo adaptado, que é chamado de ovo amniótico. Esses ovos são postos no ambiente terrestre e tudo que eles precisam, né, para se desenvolverem está aqui dentro. Eles não têm a adaptação reprodutiva, né? Já exemplo lá dos anfíbios, que havia ali a metamorfose. Aqui a gente pode ver a constituição interna do ovo amniótico. Aqui a gente tem o embrião. Aqui a gente tem uma bolsa com os nutrientes que está contido, que ele vai precisar até ele se desenvolver e sair do ovo. E a isso a gente tem uma estrutura para ele trocar gases com
o ambiente externo e também secretar substâncias. Aqui a gente tem as membranas e a casca para proteger de choques mecânicos, né? Proteger ele. E a bolsa, que é chamada de ânion, que tem o líquido, né? que faz toda a conexão com a bolsa de nutrientes e a bolsa de trocas gasosas. Aqui a gente pode ver a anatomia interna dos répteis, que o caso estômago, os rins, o cérebro, pulmão, coração, fígado. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.